O valor original da criação. Determinação do valor original da criação e o padrão do valor. Como podemos determinar o valor original das coisas? Vamos ver o padrão comum geralmente usado. O valor original de um corpo individual não está latente nele mesmo como algo absoluto. O valor de um objeto é determinado pelo relacionamento recíproco entre a finalidade do objeto e o desejo humano para com esse objeto. Então tem um desejo humano para com esse objeto, faz a ação de dar e receber com a finalidade da existência daquele objeto, e assim é determinado o valor das coisas, daquele objeto. Esse é o padrão comum, geralmente usado. Só que esse padrão não está de acordo com o padrão original, não está de acordo com o princípio da criação. Então, como é a determinação do valor original da criação? O padrão do valor original da criação é determinado quando o desejo do homem na posição de sujeito, de procurar o valor original da criação desse objeto, desse corpo individual, entra na ação de dar e receber com o objeto, com a finalidade da sua existência, que já foi determinado de acordo com o ideal da criação de Deus. Então, esse homem pode descobrir o valor original da criação. Então, assim é determinado o valor original daquele objeto, desse corpo individual. Então, para poder determinar o valor das coisas de acordo com a finalidade da criação de Deus, é preciso colocar o ideal da criação de Deus, porque quando Deus criou todos os objetos, Ele deu finalidade para eles. Então o homem, tentando encontrar a finalidade que Deus já deu para cada objeto existente na criação, o homem pode estabelecer o valor original daquele objeto. Como o ideal da criação de Deus é absoluto, porque vem de Deus que é absoluto, então o padrão de valor das coisas também é absoluto, de acordo com o princípio da criação. Amor e beleza. Quando realiza o fundamento de 4 posições, quando ocorre a ação de dar e receber entre sujeito e objeto, existem forças emocionais em funcionamento entre sujeito e objeto. Então, amor é uma força emocional dada pelo sujeito ao objeto. A beleza é uma força emocional dada pelo objeto ao sujeito. O poder do amor é ativo, enquanto a estimulação da beleza é passiva. Exemplos de relacionamentos de amor e beleza na ação dar e receber. Deus, como sujeito, dá amor ao homem e o homem, como objeto, devolve beleza em resposta ao amor de Deus. No relacionamento de homem e mulher, o homem, como sujeito, dá amor e a mulher devolve beleza como objeto. Então, sempre existe o relacionamento de sujeito a objeto, de amor e beleza. Quando o sujeito e o objeto conseguem estabelecer um relacionamento harmonizado, consegue tornar-se um só corpo entre sujeito e objeto, então há um aparecimento de amor mesmo na beleza e de beleza mesmo no amor. Isso acontece porque quando o sujeito e o objeto se unem em movimento circular, o sujeito pode ficar na posição de objeto e o objeto na posição de sujeito em qualquer momento. Então, o relacionamento de sujeito e objeto deve ser até tornar-se um só corpo, fazendo um movimento circular. Então já não mais faz diferença as posições. Tem amor no sujeito, amor no objeto. Tem beleza no sujeito e também tem beleza no objeto. Quando uma pessoa mais velha dá amor a uma pessoa mais nova, a beleza que essa pessoa mais nova devolve em resposta ao amor dessa pessoa mais velha chama-se lealdade. Quando os pais dão amor aos filhos, a beleza que os filhos devolvem em resposta ao amor dos pais chama-se devoção filial. Quando o marido dá amor à esposa, a beleza que essa esposa devolve em resposta ao amor do marido chama-se virtude. Bem e mal, retidão e iniquidade. Como são decididos o que é bem e o que é mal, de acordo com o princípio da criação, e o que é retidão, o que é iniquidade? Bem e mal são decididos de acordo com a finalidade da criação de Deus. O que é o bem? O bem é a ação para realizar a finalidade da criação de Deus ou o resultado desta ação. Por outro lado, mal é a ação contra a finalidade da criação de Deus ou o resultado desta ação. Então, o que seria retidão e iniquidade? Retidão significa os elementos na vida que servem para a finalidade do bem, que estão de acordo com a finalidade da criação de Deus, a realização das 3 grandes bênçãos.
E iniquidade são os elementos na vida que servem para a finalidade do mal, que estão indo contra a finalidade da criação de Deus, contra a realização das 3 grandes bênçãos centralizadas em Deus. Assim é decidido bem e mal de acordo com a finalidade da criação de Deus. Então, bem e mal não é decidido de acordo com uma doutrina religiosa ou porque uma pessoa gosta ou não gosta. Antes de existir as religiões, as doutrinas religiosas, por exemplo, já existia o princípio da criação de Deus. Então, aquilo que está de acordo com a finalidade da criação de Deus é bem. Aquilo que está contra a finalidade da criação de Deus é mal, de acordo com o princípio da criação. Seção 5. O processo da criação do universo e o período de crescimento. O processo da criação do universo. Quando nós olhamos o processo da criação do universo de acordo com a Bíblia, nós vimos que existe uma certa coincidência com o que a ciência diz. Então, a Bíblia tem certas coincidências com as pesquisas científicas. Isto mostra que a Bíblia, de fato, é uma revelação de Deus. Observando aqui desde o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º até o 6º dia, que a Bíblia fala que foi a criação de Deus, comparando com a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª era, que a ciência explica a evolução, né, das coisas, nós podemos ver que tem bastante coincidência entre o que a Bíblia está dizendo e o que a ciência está dizendo. Então nós chegamos a uma conclusão que houve um período de tempo. Não foram 6 dias literalmente, mas foram 6 períodos no curso da criação. Então, os 6 dias que a Bíblia está dizendo são os mesmos 6 períodos que a ciência está falando, está dizendo, que houve na criação do universo, que houve no processo de desenvolvimento do universo. O período para o crescimento da criação. Um período de tempo é necessário para que cada criação, cada corpo individual, chegue até a perfeição. Então, quando Deus criou, Ele deu um período de tempo para que cada criação chegasse à perfeição. Quando nós lemos na Bíblia, em Gênesis 1:5, está escrito assim: e foi à tarde, foi amanhã, o 1º dia. Então, quando o 2º dia devia começar, a Bíblia está falando do 1º dia. Então, entre a tarde e a manhã, existe o período da noite, porque todo ser criado só pode realizar o ideal da criação na nova manhã, depois de sua perfeição, através da noite, que é o período de crescimento. Então, esta noite, que está oculto na Bíblia, né, entre a tarde e a manhã, é o período de crescimento que Deus usou para que toda a criação chegasse à perfeição. Então, nós vamos estudar agora esse período de crescimento. O período de crescimento da criação, o domínio indireto. Então, toda a criação e também o ser humano precisa passar por um período de crescimento e durante esse período de crescimento ele está no domínio indireto de Deus, que significa que esse período de crescimento, toda a criação precisa passar por formação, crescimento e aperfeiçoamento para poder chegar à sua perfeição. O ser humano também, no caso representando aqui quando Deus criou Adão e Eva, também precisa passar pelo período de crescimento, que tem os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, e a criação passa por esse período de crescimento por uma força chamada força do princípio. É como que dizer que automaticamente a criação atinge a sua perfeição, exceto o homem. No caso do homem, o ser humano, além de crescer através da força do princípio, o ser humano também tem a sua porção de responsabilidade, tem a porção de responsabilidade humana que ele precisa cumprir durante esse período de crescimento, que é o domínio indireto de Deus, que Deus não domina diretamente o ser humano, para que ele possa chegar à sua perfeição. Então, quando o homem cumpre a sua porção de responsabilidade, ele chega à perfeição. Diferentemente da criação, a criação não tem essa porção de responsabilidade, somente foi dado para o ser humano, para o homem. Mas na frente nós vamos entender por que só o homem ganhou esta porção de responsabilidade de Deus para poder passar pelo período de crescimento do domínio indireto de Deus. Quando nós vemos na Bíblia que Gênesis 2,17, Deus está dizendo que no dia que Adão e Eva comessem do fruto da ciência do bem e do mal, certamente morreriam. Então nós podemos perceber que aperfeiçoar ou não aperfeiçoar não dependia somente da vontade de Deus, dependia também do cumprimento da porção de responsabilidade do homem, da porção de responsabilidade de Adão e Eva, que é única e exclusiva do ser humano. Então a queda do homem foi culpa do homem e não foi culpa de Deus, foi devido ao homem não ter cumprido essa sua porção de responsabilidade humana. A perfeição ou não perfeição do homem dependia não somente do poder da criação de Deus, mas também da resposta do homem a esse mandamento de Deus. Deus não interfere com a porção de responsabilidade humana.
Então, Deus tem 95% de responsabilidade, enquanto o homem tem 5% de responsabilidade. E deve se encontrar Deus cumprindo sua responsabilidade e o homem também cumprindo a sua responsabilidade. Então, chega a 100%. Para que Deus deu responsabilidade só para o homem? Essa é a razão. Para que ele pudesse cumprir a responsabilidade que até Deus não pode interferir, para que ele pudesse participar na obra da criação de Deus, ou seja, para que ele pudesse se tornar criador, ou seja, co-criador igual Deus, para que ele pudesse ter a posição e o direito de dominar igual Deus. Deus pode dominar o homem porque Deus criou o homem. Então, se o homem participa na criação de Deus fazendo 5%, ele se torna diferente de todo o restante da criação. Ele se torna filho de Deus, ele torna criador também igual Deus, logo ele tem direito de dominar sobre a criação, seguindo aquelas 3 grandes bênçãos que nós já falamos na seção 3, crescei, multiplicai, dominai. Ele tem direito para dominar. Então, quando Deus fez o universo, ele deixou 95% feito, mas 5% ficou inacabado, para que o homem pudesse também participar da sua criação. Então, o coração de Deus, quando ele deu a porção de responsabilidade humana, é semelhante ao coração de um pai ou de uma mãe, por exemplo, que desenha um gatinho para o filho, e só que ele não completa o gato, ele deixa uma pequena parte faltando. Pode ver aqui, está faltando o olhinho do gato, né? Porque se for deixar o filho desenhar o gato completamente, ele não vai conseguir desenhar todo, porque ele é um bebê, uma criança. Então o pai ou a mãe desenha quase tudo e deixa uma pequena responsabilidade. Então, ele dá a responsabilidade para o filho para colocar o olho no gato. Então o filho vai lá e coloca o olho no gato. Então Deus fala, o pai fala para o filho, você que fez, você que ajudou a fazer, então você é dono disso. Então aquele mesmo coração de união entre pai e filho, Deus pensou dessa forma. Quando ele fez o universo, deixou uma pequena parte para o homem também fazer parte da sua criação. O período para o crescimento da criação, o domínio direto. Então, o homem cumprindo a sua porção de responsabilidade, quando ele cumpre a sua responsabilidade, ele passa pelo domínio indireto de Deus. Só repetindo o que nós já mostramos, né? Tem o período de crescimento, toda a criação passa por formação, crescimento, aperfeiçoamento diretamente pela força do princípio, ou seja, pode-se dizer, automaticamente chega à perfeição. No caso do homem, além da sua parte física, o seu corpo físico crescer através das leis, da força do princípio, ele também tem a sua responsabilidade para o seu crescimento, para a sua perfeição espiritual. Então, quando o homem cumpre a sua porção de responsabilidade, ele entra no domínio direto de Deus. Então, quando o homem entra no domínio direto de Deus, ele se torna criador, dominador, semelhante a Deus, filho de Deus. Então, o homem, ele assemelha-se a Deus, ele pode ser dominado diretamente por Deus. Ao mesmo tempo, o homem ganha o direito de dominar diretamente toda a criação, realizando assim a terceira bênção de Deus que nós já mencionamos anteriormente. Esse é o domínio direto, onde Deus domina diretamente o homem domina diretamente toda a criação. Seção 6. O mundo substancial invisível e o mundo substancial visível, centralizado no homem. Ou seja, vamos falar agora do mundo físico e do mundo espiritual. Deus, com as suas essencialidades duais, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, assim como Deus tem caráter interno e forma externa, o homem também tem mente e corpo. E seguindo o modelo do ser humano, Deus desenvolveu o universo. Então, o universo não é só o mundo substancial visível, não é só o mundo físico como nós conhecemos. O universo também é composto de mundo substancial invisível, ou seja, de mundo espiritual. Então, aos dois mundos juntos, físico e espiritual, nós damos o nome de macrocosmo. O mundo espiritual o mundo físico pode ser sentido com os 5 sentidos físicos e o mundo espiritual pode ser sentido com os 5 sentidos espirituais. Então, o homem vive um tempo aqui no mundo físico, com os 5 sentidos físicos. Depois da sua morte física, ele vai para o mundo espiritual e ele vive lá no mundo espiritual. Qual é o significado e a importância da vida física na Terra? Vamos ver a estrutura e a função do homem físico e do homem espiritual. Aqui nós temos o homem físico, aqui abaixo da linha, e aqui nós temos o homem espiritual. A estrutura do homem físico, ele tem mente física e tem corpo físico, fazendo ação dar e receber para manter a sua vida física.
Para a manutenção do corpo físico do homem, para que ele possa crescer saudável, é preciso 2 nutrimentos, um de natureza positiva, que é o nutrimento invisível, o ar e a luz, e também tem um outro nutrimento de natureza negativa, que é todas as coisas do mundo material, todos os elementos materiais, que é nutrimento visível, por exemplo, comida, água. Então, isso pode manter a estrutura do homem físico funcionando perfeitamente. Até aí nós sabemos bem, o homem precisa de ar, de luz, de água, comida, para manter o seu corpo físico funcionando. Mas o homem também tem o seu corpo espiritual, está conectado com o seu corpo físico, né? A estrutura do homem espiritual, então, ele tem a sua mente espiritual, ou podemos chamar de mente divina, e ele tem o seu corpo espiritual da mesma forma. E ele também precisa de nutrimentos positivos para o seu corpo espiritual crescer saudável, para a manutenção do seu corpo espiritual, que é proveniente de Deus, esse elemento positivo. São os elementos de vida que provém de Deus, assim como se fosse o ar e a luz. O homem não precisa esforçar para conseguir o ar e a luz, ele chega naturalmente para o homem. Então esse elemento de vida de Deus também chega naturalmente para o homem. E o corpo espiritual também precisa de outro nutrimento, que é de natureza negativa. Esse é proveniente do homem físico, chama-se elemento de vitalidade. Então, elemento de vitalidade é quando o homem faz boas ações com o seu corpo físico aqui na Terra, o corpo físico envia elementos de vitalidade para o seu espírito. Então, esse espírito pode crescer saudavelmente. Então, assim como no corpo físico, nutrimentos visíveis e invisíveis estão fazendo a ação dar e receber na corrente sanguínea e mantendo a vida física do homem, no mundo espiritual também, elementos positivos provenientes de Deus, elemento de vida, mais elemento de vitalidade que é proveniente do homem físico, estão fazendo a ação dar e receber para poder manter saudável o corpo espiritual do homem. Então a importância da nossa vida física aqui na Terra é que o nosso homem espiritual só pode ser aperfeiçoado através de nossa vida física na Terra, porque somente quando nós temos o nosso corpo físico aqui na Terra é que nós podemos mandar elementos de vitalidade para o nosso corpo espiritual. Quando nós fazemos boas ações, nós mandamos elementos de vitalidade bom. O espírito cresce, como se fosse uma vitamina para o espírito crescer e desenvolver. Quando nós fazemos más ações ruins, nós mandamos elementos de vitalidade ruins para o corpo espiritual. É como se nós estivéssemos envenenando o nosso corpo espiritual. Então ele vai ficar mal de saúde, ele vai ficar doente espiritualmente. Então depende das ações do homem aqui na Terra, o nosso corpo espiritual recebe nutrimentos no mundo espiritual. Quando nós formos estudar sobre o capítulo sobre a ressurreição, vai entrar mais profundamente nessa questão do relacionamento do homem físico com o homem espiritual, do nosso corpo físico com o nosso espírito. Quando nós mandamos elemento de vitalidade para o espírito devolve um elemento espiritual vivo para o nosso corpo físico. Esse elemento espiritual vivo vem no sentido de energia, vem no sentido de aquele bom sentimento que nós temos quando fazemos boas ações. Um exemplo, quando nós fazemos boas ações, mesmo que não tenha nenhuma pessoa agradecendo, elogiando, parabenizando, nós já sentimos bem, nós temos um sentimento bom no coração de que nós fizemos algo bom para o povo, para Deus, para o público, para nós mesmos. Isso é aquele elemento espiritual vivo que o nosso espírito está enviando para o nosso corpo físico. Por outro lado, quando o elemento de vitalidade que nós produzimos na Terra, através de ações ruins, mas vai para o nosso corpo espiritual, ele também devolve elemento espiritual vivo, só que de forma que nós sentimos mal. É o mesmo exemplo, quando nós fazemos uma ação ruim, uma coisa errada para alguém, mesmo que ninguém tenha visto, nosso coração nós sentimos mal com isso. É o espírito como se dando um aviso. Olha, você não está mandando elementos positivos, elementos de vitalidade bom para mim. Então, esse é o relacionamento que existe entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. O homem espiritual, o nosso espírito, aperfeiçoa-se através do período de crescimento dos 3 estágios ordenados. Então, o homem espiritual também, a sua perfeição ocorre através de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Quando ele está no estágio de formação, o nosso homem espiritual chama-se espírito de forma, ele está no estágio de espírito de forma. Depois, no estágio de crescimento, espírito de vida, e depois no estágio de aperfeiçoamento, de espírito divino. A sensibilidade do nosso homem espiritual. Toda a sensibilidade do nosso homem espiritual deve ser cultivada através dos relacionamentos recíprocos com o homem físico durante a sua vida na Terra.
Tudo que nós experimentarmos, todo amor que nós experimentarmos enquanto temos vida física na Terra, é o que nós levaremos para o mundo espiritual e o que o nosso homem espiritual poderá sentir depois que nós deixarmos o nosso corpo físico. Por isso o homem deve aperfeiçoar-se na Terra e aí experimentar perfeitamente o amor de Deus na Terra, para que seu homem espiritual experimente perfeitamente o amor de Deus no mundo substancial invisível, ou seja, mundo espiritual, depois de sua morte física. O pecado e a redenção. Assim, o caráter e a qualidade do homem espiritual são formados durante nossa vida terrena. O agravamento do mal no espírito do homem decaído é devido à sua conduta pecaminosa durante a sua vida terrena. Então, quando nós cometemos pecado aqui na terra, deve ser resolvido também na terra. De modo semelhante, o melhoramento do homem espiritual decaído se origina apenas através da redenção de seus pecados durante sua vida na terra. Esse é o motivo pelo qual Jesus veio à Terra na carne, a fim de salvar a humanidade pecaminosa. Então, a conclusão é que nós devemos ter uma boa vida na Terra, com o nosso homem físico, para poder mandar elementos espirituais, mandar elementos de vitalidades positivos, bons para o nosso espírito e assim aperfeiçoar o nosso espírito. Quando o homem for para o mundo espiritual, não tem como ele continuar sozinho a sua perfeição lá no mundo espiritual. Precisa do fundamento do corpo físico aqui na Terra. Lá em Mateus 16, 19, Jesus deu a chave do reino do céu para Pedro, e Mateus 18, 18 está escrito, disse que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Quer dizer, o que nós fizermos na terra está diretamente conectado com o nosso homem espiritual. Isso porque a finalidade primária da providência da salvação tem que ser primeiro realizada na terra. Então, a redenção dos pecados também deve ser realizada primeiro na terra. O destino do homem espiritual. O destino do homem espiritual é decidido por seu próprio homem espiritual e não por Deus. Ou seja, quando nós morremos, nosso corpo físico é enterrado aqui na terra, nosso homem espiritual, nosso espírito vai para o mundo espiritual. Chegando lá, não é Deus que vai decidir, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o purgatório. Mas é o próprio homem espiritual que decide isso. Como assim? De acordo com o princípio da criação, como que seria isso? Vamos ver. Originalmente o homem foi feito de tal modo que depois de sua perfeição pudesse respirar o amor de Deus perfeitamente. Primeiro ponto, o homem foi feito e o plano original do homem, como nós vimos lá na seção 3, do princípio da criação, no vídeo anterior, o homem precisa realizar as 3 grandes bênçãos, com isso ele se torna capaz de fazer a ação, dar a receber livremente com Deus, espiritual, fisicamente, então ele pode respirar perfeitamente o amor de Deus. Então, quando ele vai para o mundo espiritual, ele vai viver respirando perfeitamente o amor de Deus. Mas, se um homem espiritual, por causa de sua conduta pecaminosa aqui na Terra, ou seja, enquanto ele estava na Terra, ele mandou muitos elementos espirituais, elementos de vitalidades ruins para o seu espírito através de más ações, ou seja, se ele teve uma conduta pecaminosa, ele se torna incapaz de respirar este amor de Deus perfeitamente. Então, ele sentirá dor quando se encontrar diante de Deus, que é o sujeito do amor perfeito. Então, esse espírito não conseguirá respirar o amor de Deus, ou seja, não conseguirá sentir-se bem perto de Deus. Então, por sua própria vontade, este homem espiritual escolherá habitar no inferno, afastando-se para longe do amor de Deus. Então, acho que ficou muito claro, né? Não é Deus que vai decidir, mas sim o próprio homem espiritual. Se depender de Deus, ele quer que todos seus filhos estejam próximos dele, vivendo no céu. Mas, dependendo da situação do homem, ele pode, ele mesmo, querer viver longe do amor de Deus, que será menos desconfortável para ele. Então, quero só criar um exemplo para a gente perceber como que seria essa situação. Imagina um casal de pessoas, né, muito ricas, tem muitos bens materiais, tem uma vida muito boa, ele tem 10, 12 filhos. Um desses filhos causou muito problema para a família, por exemplo, roubou, matou, causou muito problema, feriu o coração de todo mundo, dos irmãos, do pai, da mãe, e ele foi embora. E por acaso essa pessoa tornou-se um mendigo, tornou numa situação que muito diferente. Esse exemplo que nós estamos dando é no sentido externo, tá? Nesse caso que nós estamos explicando aqui é no sentido espiritual. Então, só para a gente poder compreender. Então, imagina que externamente ele ficou muito diferente. Ele ficou mais sujo, ele ficou, não tem dinheiro, não tem bens materiais, a sua aparência é muito diferente do restante da sua família. Aí chega um momento que
essa família vai fazer uma festa de Natal, final de ano, por exemplo, e ele chama esse filho para poder participar, e esse filho vem, daquela mesma forma que ele está. Por exemplo, talvez esteja um bom tempo sem tomar banho, esteja cheirando mal, mal vestido, sujo, e ele vai ali e senta com aquelas pessoas que estão bem vestidas, todo mundo bem. Mesmo que ninguém esteja acusando este filho que voltou, os pais, os irmãos não estejam acusando, ele mesmo vai sentir mal. Então, onde esse filho vai sentir um pouco menos desconfortável? Ele vai sentir um pouco menos desconfortável junto das pessoas que estão mais parecidas com ele. Ou seja, onde as pessoas estão mal vestidas igual ele, cheirando mal igual ele, e etc. Então, é um exemplo, né, comparativo para nós entendermos como que ocorre no mundo espiritual. Deus não vai julgar ninguém, dizendo você cometeu pecado, por isso você tem que ficar longe de mim. Pelo contrário, Deus quer que todo mundo esteja próximo dele, mas devido à conduta pecaminosa na terra, as pessoas podem, por sua própria vontade, como está escrito aqui, por sua própria vontade, ele pode procurar habitar no inferno, que é um lugar longe do amor de Deus. Não que ele vá viver confortável lá, mas ele vai viver um pouco menos desconfortável do que próximo de Deus. Então o destino do homem espiritual é decidido por seu próprio homem espiritual e não por Deus. A multiplicação do homem espiritual. A multiplicação do homem espiritual ocorre simultaneamente com a multiplicação do homem físico, através da vida física do homem, porque o homem espiritual foi criado para crescer somente no solo do homem físico. Então, quando surge a vida de um bebê, ali também surge o seu espírito junto com ele. Então, nós estamos chegando à conclusão, nós vamos ver um exemplo aqui, né? O homem foi criado por Deus para poder passar por 3 etapas. A primeira é a etapa uterina, onde ele vive numa posição, cerca de 40 semanas, 9 meses. Depois a etapa terrena, que é onde ele vive aproximadamente 100 anos. Claro, pode ser menos, tem gente que também vive mais que isso, claro. E ele tem mais liberdade aqui na Terra, né? A Terra é muito maior do que o útero, ele pode fazer mais coisas e o tempo que ele vive aqui é mais. E a sua terceira etapa é no mundo espiritual, onde ele vai viver não é 40 semanas nem 100 anos, ele vai viver eternamente no mundo espiritual, no corpo espiritual. Quando o bebê está aqui no útero, ele vive envolvido num líquido, e esse líquido é o que mantém a sua vida, a sua respiração através da pele, do seu umbigo também, e é um mundo muito limitado. E este mundo ele tem finalidade, é uma preparação para a finalidade que é viver aqui na Terra. Então, se ele desenvolve bem o seu sistema respiratório, o seu corpo físico no útero, ele vai viver bem aqui na Terra, desfrutar da Terra fisicamente. Se ele tiver algum problema aqui na sua gestação, ele não nascer fisicamente perfeito, terá problemas também, limitações para viver aqui na Terra. Então, a Terra é a mesma coisa, nós estamos na Terra, nós que estamos ouvindo nesta conferência, nós estamos agora na Terra. Então, nós estamos nessa segunda etapa, onde nós temos que viver cerca de 100 anos. Acho que o autor aqui do slide foi muito generoso, né? Porque 100 anos, né? Nós vamos viver esses 100 anos e nós temos mais liberdade. Só que aqui não é a última finalidade da nossa existência. Também é uma preparação para uma finalidade que é no mundo espiritual. Assim como o período de crescimento e muitas outras coisas na criação está respeitando aquele princípio, período de formação, crescimento, aperfeiçoamento, a vida do homem também tem formação no útero, crescimento na terra e aperfeiçoamento no mundo espiritual. Então, o homem deve cumprir a preparação aqui na terra, através da realização das 3 grandes bênçãos, aperfeiçoar o seu amor, chegar à perfeição física também, realizar a primeira, a segunda e a terceira bênção de Deus, e ele vai para o mundo espiritual. Aqui na terra, ele respira o ar, através da pele, através do nariz. Quando ele vai para o mundo espiritual, não é um mundo de líquido, não é um mundo de ar, mas é um mundo de amor. Esse mundo de amor, ele deve ter capacidade para poder respirar este amor no mundo espiritual. E essa capacidade para respirar o amor de Deus no mundo espiritual, ele vai adquirir enquanto ele está aqui na Terra. Então Deus, que é um ser eterno, fez o seu objeto, seus filhos, o homem, para também ser eterno, mas não no corpo físico, mas sim no corpo espiritual. Então finalizamos aqui agora o princípio da criação. Muito obrigado.